Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o Tema é Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. A pauta desse programa é sempre construída em várias mãos, isso porque você pode enviar e-mail para direito@ufn.edu.br com as suas sugestões de temas específicos, convidados, obviamente que tudo relacionado ao mundo jurídico, porque este é o foco central desse programa, que tem o objetivo de levar até você a informação sobre o direito, essa ciência tão complexa, tão contingente, que muda a vida das pessoas todos os dias. Meu convidado de hoje, com muita alegria, recebo o professor, meu amigo, Fabrício Aitaívo. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Cristiano, pelo convite. É um prazer estar aqui contigo de novo, né? Vai fazer, eu acho que quase um ano que a gente conversou pela última vez aqui. Um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Maravilha, professor. Agora a gente está no meio dessa discussão, dessa PEC, da reforma do direito do trabalho, né, professor? Uma reforma constitucional, por enquanto. Eu quero começar te perguntando o seguinte: na tua concepção, assim, qual é a legitimidade do parlamento de alterar a Constituição da forma como vem alterando nos últimos 10 anos, vamos situar aí num espaço temporal? Você acha que isso é bom para o país? Isso é retrógrado? Como é que tu vê isso? Depois a gente fala um pouquinho nessa PEC 221 aí, que é a da jornada de trabalho, professor. Assim, a legitimidade do parlamento no que diz respeito à alteração da Constituição, se nós formos falar em termos de direito constitucional, o parlamento tem toda a legitimidade na medida que a própria Constituição, no texto de 1988, prevê instrumentos de atualização, instrumentos de modificação, instrumentos de adequação do texto constitucional ao tempo, né, à sociedade. Então, me parece que a forma ela está prevista na Constituição e o que nós temos sempre é que nos preocupar é muito mais com o conteúdo do que vai ser alterado, né? Porque que existe a possibilidade, existe. Mas a gente não pode nunca esquecer que a preocupação é sempre de manter alterações e ter uma preocupação contra-majoritária. Né? Por quê? Porque o que nos interessa é a discussão em relação ao conteúdo do que vai ser alterado do texto constitucional. O Congresso Nacional, ele é o foro, né, eleito pelo Constituinte de 1978 para as modificações. O presidente pode iniciar uma PEC, o Congresso pode iniciar um terço, no mínimo, dos deputados ou dos senadores, e até mesmo as assembleias legislativas podem apresentar proposta de emenda à Constituição. E o que nos interessa é sempre a questão do conteúdo, né? Sim. Porque se nós formos observar ali, e aqui sendo professor de Direito Constitucional também em relação a esse ponto, né? A Constituição diz, no artigo 60, parágrafo 4º, não será objeto de deliberação a emenda à Constituição tendente a abolir, e aí, entre as matérias, nós vamos ter aqui os direitos e garantias individuais. Certo. Não será objeto de deliberação, não se pode sequer discutir. Tá? Por isso que a gente tem, inclusive, a possibilidade de um mandado de segurança de parlamentar, né, proibindo a tramitação de uma emenda à Constituição, né, que venha a alterar esses pontos. Então, é legítimo, né? Os sujeitos são os sujeitos que nós escolhemos para isso, e a discussão é toda em relação ao conteúdo, né? Qual o conteúdo? Reduzir a jornada de trabalho é um conteúdo que pode ser discutido? Ampliar a jornada de trabalho é um conteúdo que pode ser discutido, né? Me parece que a legitimidade não se discute, mas a questão do conteúdo, né, supera aí a questão da forma, né? Vamos falar um pouquinho especificamente dessa PEC 221, uma PEC que desde 2019 vem sendo trabalhada, professor, de redução da jornada de trabalho, a discussão da escala 6.1 para 5.2 e tal. O que te parece, assim, em linhas gerais, esse projeto? Na verdade, Cristiano, o que a gente tem de preocupação quanto a isso é muito mais amplo do que simplesmente estabelecer questões sobre regras da jornada de trabalho. Né? A gente tem aí uma questão de fundo política, muito importante, né? Onde o argumento a favor ou o argumento contrário a uma proposta, a alteração do texto constitucional, acaba se tornando um argumento a favor ou contra o governo ou contra a oposição, né? Então essa discussão ela tem que ser inserida dentro desse contexto político, um ano eleitoral também, né? O que justifica, de repente, o próprio governo ter deixado para apresentar a proposta nesse momento, né? E então essa é uma questão muito ampla. Mas mais amplo é a gente compreender
a forma que nós nos relacionamos com o trabalho. Porque a jornada de trabalho é um elemento dentro da forma como nós nos relacionamos com o trabalho. Perfeito. E principalmente, né, a questão de como o trabalho é visto e de quem nós estamos tratando, né? Sim. Nós estamos tratando da redução, da ampliação, da manutenção da jornada de trabalho para quem? Para aquele trabalhador que tem uma jornada hoje que é uma jornada já de 40 horas, ou nós estamos falando daquela pessoa que tem uma jornada de 44, mas compromete praticamente todo o seu dia e toda a sua semana com o trabalho. Eu acho que é essa a preocupação e a gente tem aqui uma questão de empatia para pensar quantas pessoas entre nós comprometem 10 horas, 11 horas do seu dia em razão do trabalho durante 6 dias em uma semana. Eu acho que a questão mais importante é essa, é a gente enxergar que essa pessoa às vezes... Porque a jornada de trabalho ela vem sofrendo redução desde a Constituição de 88. Perfeito. Nós tínhamos uma jornada de 48 horas até 1988. Sim. Reduziu para 44. E hoje nós temos a possibilidade de negociar a jornada de trabalho. Então, muitos dos críticos em relação à alteração, eles dizem, mas o empregado tem que ter a possibilidade de negociar com o empregador e é essa negociação que deve prevalecer. Hoje já existe isso. Claro. Só que a gente não vê nas negociações o empregado conseguindo mais do que o mínimo fixado por lei ou por acordo ou convenção coletiva. Claro. Então a gente vê que as empresas, elas colocam, como é papel, eu acho, legítimo do empregador, né? Eu sou professor de Direito do Trabalho, mas já fui empregador, tu sabe. E muitos de nós somos empregadores também, né? Como pessoas físicas, empregadores domésticos e tal. Exato. Então, na medida que a gente estabelece uma redução de jornada de trabalho, ou a gente trata dessa questão relacionada ao trabalho, a gente tem que ter uma preocupação de se colocar no lugar desse trabalhador, né? Tem uma situação até filosófica de alteridade, né? De reconhecimento do papel do outro e tal. É porque é muito fácil, né, para aquela pessoa, de repente, que está analisando a jornada de trabalho 5x2, por exemplo, né? Ou 6x1, do alto de uma jornada de trabalho de poucas horas no dia. Ou que nunca trabalhou. Ou que nunca trabalhou. E aí, em relação àquele... E só porque tem uma convicção para determinado lado. Partido político partidário. Se deixa seduzir facilmente. A gente tem que pensar naquela pessoa que sai de casa, que acorda às 6 da manhã, que vai pegar o transporte público, que cada vez está mais deficitário em função dos aplicativos e tal, né? E que muitas vezes o transporte público não vai lá na vila tal, no bairro tal, porque fica muito longe, porque, né? Então, a pessoa depende do transporte público, ela leva 1 hora até o trabalho. Essa hora de deslocamento não é jornada de trabalho, mas é tempo comprometido com o trabalho. Então, aí essa pessoa trabalha as suas, por exemplo, 7 horas e 20 minutos, porque é uma jornada possível hoje, segunda a sexta-feira, 7h20. Só que a gente tem 1 hora para ir, 1 hora para voltar, 8h20 e 9h20. E mais 1 hora, que é o intervalo dentro da jornada de trabalho. 7h20, 8h20, 9h20, 10h20. São 10 horas e 20 minutos. Tá, vamos deixar o intervalo dentro da jornada de trabalho de 30 minutos. Então, 10 horas. 10 horas, por aí. E isso, levando em consideração o quê? Que essa pessoa não vai ter nenhum contato com a sua família de segunda a sábado. Não vai ter nenhum contato. Porque sai cedo e volta tarde. Porque sai cedo e volta tarde. Se é criança pequena, por exemplo, já não tem convivência. Não tem um convívio, não tem um convívio social, não tem um convívio familiar. E aí, mas aí tem o domingo. Claro, até aqui em Santa Maria é interessante, porque o comércio varejista, já tem a tradição de não trabalhar no domingo. Mas nós estamos falando numa outra realidade nacional. Nós estamos falando de metrópole. Isso, aonde a gente tem que pensar o quê? Que o descanso semanal remunerado é preferencialmente no domingo e não obrigatoriamente no domingo. Então, a pessoa já não tem um convívio com a família, não tem um convívio social e o domingo acaba sendo trabalhado e ele vai ter uma outra folga num outro dia. Então, é nesse sentido que nós devemos pensar, me parece, devemos não, podemos pensar, né, a alteração de jornada de trabalho. É para essas pessoas, porque hoje a gente vê jornada de 8h48, de segunda
não vou dizer de segunda a sexta-feira, mas pode ser de segunda a sexta-feira, né? 8h48. Sim. Isso é possível. Sim. A São João anunciou agora e até com proposta, fazendo um merchan aqui, né? Mas nesse ponto Um exemplo, é um case, né? É um case de análise, né? Anunciaram, olha, nós vamos trabalhar. Por quê? Porque é possível. Só que a gente não vê a maior parte das empresas tratando dessa forma. Claro. E a nossa preocupação tem que ser não com aquilo que é possível ser feito, mas estabelecer limites para quê? Para que aquele trabalhador normalmente terceirizado, precarizado, Perfeito. ele não venha a ter que ter uma jornada de 6 dias de trabalho, com um de folga, e principalmente, pessoal, pensando que a grande massa de trabalhadores do nosso país, ele trabalha para chegar no final do mês e colocar na mão R$ 1.700, R$ 1.800. Perfeito. Né? Exatamente. E é outro ponto que a gente também tem que pensar, que o mesmo governo que traz a proposta de redução de jornada, foi o governo que autorizou há pouco tempo atrás os consignados feitos na carteira de trabalho pelo trabalhador da iniciativa privada e que gera um endividamento. Hoje, eu acho que aqui é achismo, né? Não estou sendo acadêmico. Depois das bets, né? Exato, né? Exato, né? Depois das bets. A gente tem o quê? Grande parte da população extremamente endividada, aonde a pessoa já tem um salário mínimo. E comprometeu parte. E aí comprometeu 40% do salário. E esse comprometimento não é um comprometimento de 1 mês, 2 meses, não. Comprometeu por 36 meses, exato. por 48 meses. Então, aquela pessoa que já ganhava 1.800, agora ele está trabalhando para chegar no final do mês e pegar 700, 800 reais. Né? Com todo esse desgaste de jornada. Isso não vai gerar, me parece, um trabalhador comprometido, não vai gerar um trabalhador que tenha uma saúde mental, uma saúde física e que, de repente, o prejuízo de uma redistribuição de jornada de trabalho em um custo maior... Possa ser até melhor. Exatamente, né? Porque tem que testar isso primeiro. E pensando em termos, claro, que nós poderíamos ficar falando das outras visões de jornada de trabalho pelo mundo afora, mas não podemos esquecer que em alguns países a gente hoje está discutindo não o 5x2, mas o 4x3. 4x3, perfeito. Né? Então, que era a proposta até originária. Exato, né? Então, sempre essas preocupações, me parece, desses discursos apocalípticos. Se alterar, o país quebra. Não, a gente sabe que a economia, ela traz elementos que demonstram que o país, o empresariado, os setores, eles se reorganizam. Exato. E ao fim e ao cabo, se de fato o serviço vai se tornar mais caro, a população, de uma forma ou de outra, vai suportar esse aumento. E aí nós vamos ter pessoas que vão estar mais tempo em casa, quem sabe para gastar ou para compensar, e o produto o custo vai aumentar. E isso vai ser repassado. Tem várias percepções aí. Existe um corte multidisciplinar, transversal nessa discussão. Tem até a questão da saúde mental do trabalhador aí e tal. Isso, no final das contas, pode ser benéfico para todo mundo, inclusive o próprio mercado, que é a grande preocupação, né? Aí porque é como a gente vê, cada vez que nós vamos tratar de trabalho, né? A nossa relação como ser humano com o trabalho é uma relação desde os primórdios, né? Nós não existimos fora do trabalho. Hannah Arendt tem o livro da condição humana, onde ela vai trabalhar com o homo faber, né? O homem que faz e tal. A nossa relação com a sociedade depende... a nossa relação com o mundo depende do nosso trabalho, né? O trabalho é uma categoria... que é estudada na economia, no direito do trabalho, na religião. O trabalho é um castigo. Veja, eu sou católico, né? E se nós formos buscar a origem bíblica do trabalho, está no pecado, né? Então, o trabalho é um castigo. O Gilberto Freire, quando ele trata de Casa Grande Senzala, ele traz lá o senhor da Casa Grande com os dedos atrofiados, porque a unha tinha que crescer,
para mostrar que embaixo não tinha terra, então ele não certo, trabalhava. certo. Aristóteles, pai da filosofia, Aristóteles, enquanto a braçadeira do tear não subir e descer sozinha, a gente precisa do trabalho do escravo. Então, a relação com o trabalho, ela é uma questão importante. Eu brinco com os meus alunos e digo para eles, se você hoje ganhasse a mega da virada, você voltaria a trabalhar? E aí a maioria diz, não, eu de vez em quando diz, não é trabalho. O trabalho é o comprometimento diário com uma atividade que vai ser pessoal, que vai ser subordinada, que vai ser habitual e que vai ser... Esse é o trabalho. E normalmente a gente vê esse trabalho para uma outra categoria. E isso é o que nós estamos discutindo quando a gente fala de jornada de trabalho na 6x1, 5x2. São pessoas que estão destinando tempo de vida para uma determinada atividade que é de subsistência hoje, né? Perfeito. Professor, eu quero te agradecer pela presença aqui no programa, pelos anos 23 anos de Universidade Franciscana, te parabenizar aí por esse tempo todo aqui. Muito obrigado, professor. É um prazer sempre. Portas do estúdio sempre abertos para quando tu quiser retornar. Muito obrigado. Maravilha. Agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Um grande abraço. Até a próxima.